A encantadora de bebês resolve todos os seus problemas. Tracy Hogg e Melinda Blau. Capítulo 5, parte 3. Variável 5. Superestimulação. O bebê superestimulado ou cansado não consegue adormecer, tem um sono agitado e não dorme continuamente. Portanto, um dos segredos mais importantes para ajudar o sono do bebê é começar o ritual de diminuição da energia assim que perceber o primeiro bocejo ou espasmo. Estas reclamações indicam que a superestimulação é pelo menos parcialmente responsável pelo problema de sono do bebê. O bebê não se acalma para dormir facilmente, o bebê acorda com frequência ou tem o sono agitado e geralmente chora à noite, o bebê resiste à soneca da tarde, o bebê adormece, mas tem espasmos e acorda alguns minutos depois, o bebê resiste às sonecas e quando dorme acorda dentro de 30 ou 40 minutos. Começamos recentemente um novo grupo de brincadeiras e o bebê está acordando durante a noite. Problemas com a soneca. Os padrões de sono diurno me informam se a superestimulação ou cansaço é responsável pelos problemas do sono noturno. As sonecas dele durante o dia estão mais curtas ou sempre foram inferiores a 40 minutos? Se o bebê sempre tirou sonecas curtas, esse é o biorritmo dele. Se as sonecas são curtas, mas ele não fica mal-humorado durante o dia e dorme bem à noite, não há nada para se preocupar. Porém, se o padrão da soneca mudou, isso geralmente significa que ele está superestimulado durante o dia. Por outro lado, provavelmente ele não descansa à noite. Lembre-se de que o bom sono produz o bom sono. Diferente dos adultos que ficam esgotados e desmaiam quando estão cansados e são capazes de recuperar o sono, os bebês ficam mais agitados quando dormem pouco. Fique atenta ao que você faz durante o dia, principalmente à tarde. Tentem não receber muitas visitas nem realizar muitas tarefas e não faça atividades estimulantes antes da hora de dormir ou da soneca. Cores muito fortes ou exagerar nas cócegas podem perturbar o bebê. O mais importante é fazer o ritual para diminuir a energia, incluindo o método de silenciar e dar tapinhas. Lembre-se de que os bebês superestimulados demoram 2 vezes mais para se acalmar. Eles não entram no sono calmamente, pois têm espasmos e isso os acorda repentinamente. Fique com ele até entrar no sono profundo. Perdendo a janela. Também descobri que às vezes os pais ignoram as dicas de sono. Você mantém o bebê acordado por acreditar que assim ele dormirá mais tempo? Esse é um dos mitos mais destrutivos. Na realidade, mantê-lo acordado após a janela de sono e permitir que ele fique super cansado é um erro. E como resultado desse erro, a criança não dormirá por mais tempo, terá um sono agitado e talvez acorde ainda mais cedo. Mantenha a sua rotina e observe as dicas do bebê. Vocês serão muito mais felizes se as sonecas dele forem consistentes. De vez em quando não há problemas em se desviar da rotina, mas algumas crianças perturbam-se facilmente. Conheça seu filho. Se ele for irritável, enérgico ou sensível, nunca é uma boa sair da rotina. Distúrbios desenvolvimentais. Frequentemente, a superestimulação é causada pelo desenvolvimento físico. O crescimento do bebê atrapalha a tranquilidade do sono. Recentemente, o bebê passou por algum avanço físico, começou a se virar a cabecinha, descobrir os dedos ou rolar? Observar a criança aprendendo a dominar o próprio corpo é muito emocionante. Você não pode e não deve interromper o desenvolvimento. Porém, há períodos em que definitivamente o desenvolvimento físico compromete o sono. Se ele costuma rolar, utilize uma almofada ou toalhas enroladas a cada lado do corpo do bebê para mantê-lo estável. Durante o dia, ensine-o a rolar de volta para a posição original. Obviamente, existem algumas mudanças que precisamos esperar passar. Outras são solucionadas quando ele é enrolado na manta. Aumento na atividade. Quando o dia se aproxima do fim, a criança fica cada vez mais cansada. Apenas com atividades regulares, como ser trocadas, observar o ambiente, ouvir o cachorro latindo, a campainha e o aspirador de pó. Entre 3 e 4 da tarde, ela está esgotada, apenas com esses estímulos. Agora, acrescente todos os outros tipos de atividade disponíveis para as mães modernas. Tudo isso é um exagero para aquele pequeno ser. Quanta estimulação o bebê recebe durante o dia? Você introduziu novas atividades? Nesse caso, ele apresentou problemas de sono nesse mesmo dia? Frequentemente, a causa dos problemas de sono do bebê é a superestimulação. Começamos recentemente, por exemplo, um novo grupo de brincadeira. Se a criança parece adorar o grupo, mamãe e eu ou a aula de música, tudo bem, vale a pena dormir mal por um dia. Porém, se a atividade perturba o sono por mais de um dia, reavalie.
Se o excesso de atividade física afeta o sono do bebê, não saia depois de 2 ou 3 da tarde. Eu sei que nem sempre isso é possível. E se o irmão dele sai da escola às 3h30? Nesse caso, você precisa tomar outras providências ou deixar o bebê adormecer no carro, sabendo que esta soneca não será tão boa quanto a soneca que ele desfruta no próprio berço. Dadas as circunstâncias, você não pode evitar isso, deixe-o dormindo na poltrona do carro e considere esse horário da soneca. Ou então, se ficar mal-humorado no carro, alguns bebês realmente não gostam, você precisa acalmá-lo em casa ou, no mínimo, fazê-lo dormir por 45 minutos no final da tarde, antes de jantar. Isso não atrapalha o sono noturno e, na verdade, o ajudará a dormir melhor. Variável 6. Desconforto. Estas reclamações indicam que o desconforto é pelo menos parcialmente responsável pelo problema de sono do bebê. O bebê não consegue se acalmar para dormir facilmente, o bebê acorda com frequência à noite, o bebê adormece, mas acorda dentro de alguns minutos, o bebê só dorme na posição ereta, como no bebê conforto ou na poltrona do carro. O bebê parece estar cansado, mas no momento em que o coloco no berço, ele chora. Nem é preciso dizer, os bebês choram quando estão com fome e cansados, mas também quando sentem dor e desconforto, ou estão doentes. A pergunta é, qual desses incomoda mais o seu bebê? Procurando sinais de desconforto. Como eu já disse várias vezes, a rotina estruturada torna mais apta a adivinhar qual é a causa do choro da criança. Porém, use também o seu poder de observação. Como é o som do choro e qual é a aparência do bebê durante o choro? Se o bebê faz careta, fica com o corpo rígido, puxa as pernas para cima ou sacode no ar enquanto dorme ou tenta dormir, todos esses sinais podem indicar que ele sente dor. O choro da dor é mais agitado e alto do que o da fome. Além disso, existem choros diferentes para as dores. Por exemplo, a aparência do bebê e o som do choro causado por gases são diferentes do refluxo, assim como as estratégias que você emprega para tornar o bebê mais receptivo ao sono. É importante lembrar que, geralmente, nesta fase, os bebês não choram por causa da paternidade acidental. É porque eles precisam de algo. É verdade que o bebê que chora no momento em que é colocado no berço pode ter sofrido paternidade acidental. E agora ele está acostumado a ser carregado pelos pais e acredita que o sono envolve essa fase. Porém, também pode ser refluxo quando o bebê chora se você o coloca no berço, na posição horizontal, o aço do estômago queima o esôfago. Pergunta, ele dorme apenas na poltrona do carro, na cadeirinha ou no bebê conforto? Se você suspeita de dor intestinal que esteja comprometendo o sono do bebê, em vez de viciar a criança no bebê conforto ou no passeio de carro, ou em vez de colocar uma poltrona do carro no berço dela, tome medidas para tornar seu próprio berço mais confortável. Eleve o berço e outras superfícies nas quais você o deita, como o trocador. Além disso, dobre uma manta em 3 e enrole-a na cintura do bebê, como uma cinta, e use outra manta para enrolá-la. A pressão suave da cinta pode aliviar a dor e é muito mais seguro que colocar o bebê de bruços para dormir. Uma grande tentação para os pais de bebês com refluxo. Constipação. Como os idosos que ficam sentados assistindo TV, os bebês têm mobilidade limitada e, por isso, são propensos à constipação, algo que pode perturbar o sono. Quantas vezes por dia ele faz cocô? Se não o faz há 3 dias, eu também pergunto, ele é amamentado ou toma leite industrializado? O normal é diferente para os bebês que tomam leite materno industrializado. Se o bebê toma leite industrializado e não tiver movimentos intestinais por 3 dias, ele pode sim estar constipado. Desconforto com a umidade. Antes das 12 semanas, a maioria dos bebês não chora quando está com a fralda molhada, principalmente se usam fraldas descartáveis que afastam a umidade do corpo. No entanto, alguns bebês são suscetíveis desde pequeno e acordam quando estão molhados. Troque a fralda, enrole-o na manta e acalme-o. Então, coloque-o de volta no berço. Utilize bastante pomada contra assaduras, principalmente à noite. Desconforto térmico. Antes das 12 semanas, os pais regulam a temperatura do bebê. Ele mostrará sinais específicos quando estiver com frio ou calor, ou se suou e está com a pele fria e úmida. Como o corpo dele está quando ele acorda, suado ou com a pele fria e úmida? O quarto pode estar muito quente ou muito frio, principalmente quando entramos no inverno. Sinta as extremidades do bebê e coloque a mão sobre a testa e nariz dele. Se estiverem frios, ele pode estar sentindo frio. Se ele estiver suado quando acorda ou com as roupas ensopadas, a urina gelada, isso pode esfriar todo o corpinho dele. Por outro lado, alguns bebês ficam superaquecidos mesmo no inverno. No verão, eles podem suar as mãos, os pés e a cabeça. Eles cerram os punhos e contraem os dedinhos dos pés.
Regule a temperatura do quarto. Se estiver com frio, enrole numa segunda manta ou use outro tipo mais quente e conforte-o. Vista outro par de meias. Se ele chutar ou remover a manta, compre um pijama de lã. Se o bebê estiver com calor ou suado, nunca coloque o berço perto do ar-condicionado. Dependendo do calor lá fora, coloque um ventilador na frente da janela aberta, trazendo o ar para dentro, mas sem ventilar o bebê diretamente. Usando as 6 variáveis. O que vem primeiro? Na realidade, com grande frequência, os distúrbios de sono são causados pelo menos por 2 variáveis, quando não por 3 ou 4. Então, aqui são 5 diretrizes prudentes. 1. Independentemente das variáveis envolvidas e das outras medidas necessárias, mantenha ou estabeleça a rotina e um ritual constante para diminuir o nível de energia. 2. Implemente as mudanças durante o dia, antes de atacar os problemas noturnos. 3. Elimine primeiro o problema mais urgente, use o bom senso. 4. Seja uma mãe PC. Lidar com as dificuldades de sono exige paciência e consistência. É necessário paciência para efetuar a mudança e cada passo pode demorar no mínimo 3 dias. 5. Prepare-se para uma regressão. Os pais telefonam e dizem: ele estava muito bem, mas agora começou a acordar às 4 da manhã. Isso é muito comum. Volte a estaca zero e recomece tudo, mas por favor não mude as regras já impostas à criança. Quando o sono é demais? Lembre-se de que os primeiros meses ensinamos o bebê a dormir. Principalmente se você já experimentou outros métodos, pode demorar semanas, até um mês para alterar um padrão ou acalmar o bebê que sente medo. Quando o bebê pequeno precisa de ajuda, nós o ajudamos. Em vez de temer que ele fique mimado, nós nos concentramos em interpretar suas dicas e em sanar suas necessidades. Também precisamos ser resistentes. Como as necessidades dos pais podem se sobrepor às do bebê? Às vezes, o egocentrismo dos pais impede que eles enxerguem os verdadeiros problemas. Eles parecem esquecer que tem um bebê que precisa ser ensinado a dormir e mesmo depois de aprender e acalmar-se sozinho, não dorme 12 horas por noite. Em muitos desses casos, o problema é satisfazer a necessidade dos pais ou seu desejo de encaixar a criança em seu próprio estilo de vida sem sofrer muita inconveniência. Intervenção inadequada. Não faça o pick-up, put-down antes dos 3 meses. Alguns pais que já leram sobre o meu método pick-up, put-down, pegar no colo e colocar no berço, o experimentam em bebês com menos de 3 meses. Porém, tal estimulação é exagerada para um bebê tão pequeno e raramente surte o efeito desejado. Além disso, como explicarei no próximo capítulo, o PUPD é uma ferramenta para ensinar o bebê a acalmar-se sozinho e antes dos 3 meses é muito cedo para começar. Apenas o método de silenciar e dar tapinhas é apropriado para acalmar os bebês. Geralmente, quando os pais experimentam o pick-up, put-down em uma idade muito prematura, a paternidade acidental e outras variáveis também estão envolvidas. E os pais recorrem a qualquer coisa que possa ajudar, sem perceber que o bebê não está pronto do ponto de vista do desenvolvimento. Primeiro, o mais importante. Como já expliquei no início desse capítulo, muitos problemas de sono têm diversas causas. Naturalmente, os pais ficam desesperados. Percebem que cometeram algum erro, outros não. Independente disso, precisamos descobrir o que fazer primeiro. Outra situação comum do sono, que envolveu diversas variáveis, ocorre quando os pais seguem o ritmo do bebê em vez de estabelecerem uma rotina estruturada. A criança fica confusa, ela nunca sabe o que virá a seguir. Provavelmente os pais não sabem ler suas dicas. Isso traz repercussões, caos e confusão a toda a família e provoca não apenas distúrbios de sono, mas também mudanças drásticas e negativas na personalidade do bebê. O ciclo vicioso do refluxo. Eu recebo inúmeros e-mails de pais que dizem que os bebês nunca dormem ou estão sempre acordados. Alguns já foram diagnosticados com refluxo, mas os pais não sabem proporcionar-lhes conforto suficiente para que consigam dormir. Outros não percebem que o bebê sente dor, mas certas dicas informam que o bebê não tem apenas um sono agitado, ele realmente sente dor. Sei que o refluxo, principalmente os casos mais graves, instala o caos no lar. Muitas vezes a rotina também é virada do avesso, e em todos esses casos você precisa primeiro eliminar a dor. Mesmo os pais que estão cientes de que o filho tem refluxo não percebem como esses problemas estão interligados.
Particularmente no caso de bebês com refluxo, precisamos tomar o cuidado de não confortar o bebê além do ponto em que ele para de chorar. Isso abre as portas para a paternidade acidental. Embora você não saiba mais o que fazer, não empregue um acessório para silenciar e acalmar o bebê. Sei que certos tipos de acessório, a cadeirinha, deitar a criança no peito do adulto ou bebê conforto, dão alívio ao bebê com refluxo porque elevam a sua cabeça. Eu entendo a necessidade desesperada dos pais de aliviar o desconforto do bebê, mas se você usar um acessório e depois que a dor ou refluxo desaparecer, o bebê se tornará dependente. E agora, qual foi seu desempenho? Conseguiu diagnosticar os casos anteriores? Descobriu que em outras perguntas poderia fazer e criou planos de ação? E agora você consegue analisar sua própria situação? Eu sei que há muita informação para administrar e prometo que esse conhecimento sobre o sono servirá para os próximos meses e anos. Essa é a base sobre a qual minhas outras observações técnicas estão fundamentadas. E quanto maior a sua capacidade de avaliar os problemas quando o bebê tem 3 meses ou menos, melhor você estará preparada para o resto da infância, período para o qual eu tratarei nos próximos capítulos. Fim do capítulo 5.